Amém? Tudo certo com vocês? Vocês estão aí? Queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês em João 6, a partir do verso 60. O apóstolo João, a partir do verso 60, ele vai dizer o seguinte: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós sabemos que és o Santo de Deus. Até aí, amém? Dando um contexto bem rápido para vocês a respeito de João 6. João 6 é um capítulo muito longo. E João 6, ele começa com Jesus multiplicando pães e peixes. E aí Jesus multiplica pães e peixes e a multidão fica maravilhada, sabe? A multidão fica: meu Deus, a gente conseguiu alguém que vai nos alimentar até o final da nossa vida. Aí Jesus multiplica pães e peixes, os seus discípulos entram num barco, vão para o rio, Jesus se retira para um lugar para ele orar, e aí no meio da noite Jesus anda sobre as águas, entra naquele barco, e aí no outro dia de manhã, aquela multidão que comeu dos pães e dos peixes está enlouquecida. Cadê o cara que multiplica os pães e os peixes? Cadê aquele que ontem aqui, eu estou com fome já, cara, eu comi pão e peixe ontem, mas agora de manhã eu já estou com fome, cara. Será o que ele vai ter para a gente comer hoje? E aí a Bíblia vai revelar que eles estavam desesperados, porque eles não sabiam onde Jesus estava, via um barco lá no meio do rio, mas eles pensavam: cara, Jesus não entrou com os discípulos, então Jesus não estava lá. E aí Jesus aparece junto com os discípulos, e aí aquelas pessoas vão até ele e falam: Jesus, a gente achou que tinha te perdido, onde é que você estava esse tempo todo? E sabe, aquelas pessoas estavam desesperadas, porque elas sabiam que não podiam perder alguém que era capaz de multiplicar pão e peixe, sabe? Recentemente, lá em casa, eu fui cuidado muito cedo, por uma pessoa preciosa na nossa vida, que veio da Bahia, e minha mãe conheceu ela, e desde cedo essa pessoa cuidou de mim. Ela foi minha babá ali nos meus primeiros anos, e ela ficou conosco por um bom tempo. Eu não me recordo assim qual foi a idade que ela nos deixou e voltou para a cidade dela. Ela é da Bahia. E aí recentemente essa pessoa procurou minha mãe e minha tia, que eram pessoas que davam esse apoio aqui em Brasília, e falou: olha, eu estou com uma doença e a cidade onde eu estou é muito precária a saúde, cara. Eu preciso ir para Brasília para eu me tratar. Minha mãe imediatamente falou: não, minha casa está aberta, você pode ficar aqui o tempo que você precisar. E essa pessoa chegou e ela ficou morando na casa da minha mãe, e depois de algumas semanas, ela viu que o problema que ela tinha não ia ser resolvido muito rápido, cara. Ela ia ter que ficar um longo período aqui, para conseguir fazer as consultas, fazer um exame, e até que, enfim, conseguir fazer uma cirurgia, que é o que ela precisava realmente. E aí, por ela ficar aqui,
por mais que lá em casa, lá na casa da minha mãe, a gente estava dando comida, abrigo e tal, cada pessoa tem suas necessidades, né? E ela se viu na necessidade de começar a trabalhar de alguma maneira. E aí ela começou a trabalhar de diarista em algumas casas, e aí a gente precisava de alguém lá em casa também, a gente falou, por que não? Ela nos ajudar aqui de 15 em 15 dias, que seja, né? E aí ela começou a nos ajudar ali de 15 em 15 dias, então ela arrumava toda a nossa casa, ela fazia nossas marmitas para a semana, e cara, por mais que a gente pagasse ela, o que a gente recebia em troca era muito melhor, sabe? Tirava um peso imenso. Só que recentemente ela precisou voltar para a cidade dela. E cara, foi algo muito triste para a gente, sabe? Porque a gente gostava muito dela, a gente gosta muito dela, a gente ama ela, ter ela perto é maravilhoso. Mas ter alguém que arrumava a nossa casa e fazia a nossa comida era incrível também, cara. E perder essa pessoa foi complicado para a gente, cara. Imagine, naquela época, as pessoas que tinham sua principal preocupação no alimento, em conseguir ter sustento ali dia após dia, elas simplesmente conseguiram alguém que multiplicaria pães e peixes para ela. Imagine o adianto na vida dessas pessoas, cara. Por isso é muito claro o desespero. A gente não pode perder uma pessoa dessa. A gente não pode perder alguém que faz coisas tão preciosas, sabe? Só que aquela multidão desesperada, eles procuram Jesus. E aí, Jesus tinha uma multidão seguindo ele, uma multidão esperando por ele. Aí você pensa, cara, esse é o auge de Jesus. Jesus vai adorar isso, cara, uma multidão esperando ele. Se você ler João 6, você vai perceber que não é isso que acontece, cara. Jesus, na verdade, dá um sermão em todos, cara. Ele fala bem assim, vocês sabem por que vocês estavam me procurando? Vocês sabem por que vocês estavam desesperados? Porque vocês queriam pão. Mas deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Eu sou o pão da vida. Deixa eu falar mais alguma coisa aqui para vocês. Vocês querem alguém que sempre dê comida para vocês. Mas sabe o que eu espero de vocês? Eu espero de vocês que vocês tomem a sua cruz e me sigam. E algo que no dia anterior parecia, esse relacionamento só pode me trazer ganhos, no dia seguinte ficou um relacionamento pesado. Porque ele não me garantia que eu teria pães e peixes, dizia que ele era o pão, e ainda dizia que eu tenho que tomar a minha cruz. Que palavra dura. E o texto que eu li, eu não mudei nenhuma palavra do texto, eu li exatamente o que está escrito. E lá no verso 66, a Bíblia vai dizer, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. A gente por vezes faz uma diferenciação do que é fã, do que é multidão e do que é discípulo, para mostrar que o discípulo está no grau mais alto de compromisso, mas aqui a Bíblia ela não fala que uma multidão deixou Jesus, a Bíblia não fala que fãs deixaram Jesus, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos acharam aquela palavra muito dura e voltaram atrás. E sabe o que eu acho engraçado? Jesus, ele tinha uma multidão vai embora, só sobram 12, ele podia ficar desesperado, e sabe o que ele faz? Ele chega para os 12 e fala bem assim, e aí vocês, não vão embora também não? Vocês 12 não estão afim de cair fora também? E aí é quando Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Esse é o contexto de João 6. E eu queria falar um pouco hoje a respeito de relacionamentos por interesse, sabe? Hoje em dia, quando a gente fala sobre relacionamento por interesse, cara, a gente já pensa em alguém que casou com outra pessoa por causa de dinheiro, ou a gente vai pensar em alguém que estava precisando avançar na profissão, então se aproximou de alguém que tinha influência só para conseguir um avanço.
E a gente sempre pensa isso, sabe? Em relacionamento por interesse, eu procurar alguém para eu conseguir algo em troca daquilo, sabe? Eu e minha esposa, a gente tem um costume de, quando a gente vai se deitar, às vezes a gente tem algumas conversas muito aleatórias, sabe? Mas muito aleatórias mesmo. E esses dias, eu tive a péssima ideia de começar o seguinte assunto. Você já percebeu que todos os relacionamentos começam por interesse? Eu fui um pouco burro, sim. Sabe, mas ali a gente discorreu algum tempo e a situação estava muito ruim pro meu lado, sabe por quê? Eu não gosto de perder discussões, sabe? E eu gosto de provar o meu ponto. E o meu ponto era que todo relacionamento começava por interesse. E aí eu tinha que provar para ela que ela estava comigo por interesse e que eu estava com ela por interesse. Foi um dia complicado. Mas a gente já chega na conclusão dessa história. Mas sabe, a verdade é que se você parar para pensar nos seus relacionamentos hoje, em como você conheceu os seus amigos, em como você conheceu a sua esposa, a sua namorada, pessoas que andam perto de você, muito provavelmente você vai perceber em algum momento ali que algo te chamou a atenção, algo que poderia satisfazer um interesse seu te chamou a atenção e você falou, talvez esse relacionamento fosse vantajoso para mim. Eu não tenho como afirmar que todos os relacionamentos começam por interesse, mas eu tenho confiança em falar que grande parte dos relacionamentos começam por interesse, sabe? Isso é normal, eu até achei uma psicóloga da PUC que ela fala bem assim, dependemos da relação com outras pessoas para a nossa sobrevivência, o desenvolvimento neuropsicológico e de nossa personalidade. Nossos antepassados relacionavam-se em busca de alimentos, procriação e proteção contra predadores. Atualmente, essas necessidades básicas são supridas mais facilmente, e os interesses podem ser mais abstratos, tais como prestígio, poder e dinheiro. Sabe, a grande prova que boa parte dos nossos relacionamentos envolve interesse é que quando os nossos interesses não são satisfeitos, a gente se decepciona com aquela situação. Imagina o porquê que você se decepciona com pessoas. Ou imagina o porquê que você se decepciona com instituições ou coisas do tipo. Simplesmente porque você cria uma expectativa, e essa expectativa não é suprida, certo? Falando sobre expectativa, eu tenho um testemunho para contar. Do ano passado, sabe? Muitos sabem que eu sou botafoguense, cara. Muito obrigado pelo riso de vocês. E, para resumir a história, tem 28 anos que o Botafogo não ganha um título de expressão. E para quem não sabe, eu tenho 28 anos. E aí o que acontece? Com esse belo histórico, a verdade é que eu não tenho muitas expectativas com o meu time, sabe? Eu gosto, eu assisto, eu espero ganhar jogos, alguns, talvez empatar às vezes. Mas aí, cara, aconteceu algo inédito ano passado, sabe? Quem acompanha futebol sabe que ano passado, do nada, o Botafogo começou a ganhar diversos jogos, cara. Diversos jogos a ponto de os especialistas falarem que ele tinha 90% de chance de ser campeão brasileiro. E aí eu cometi o erro de criar expectativas. Mas aí acontece que o time começou a perder jogos e jogos. O Cristiano Ronaldo ligou para o técnico do Botafogo. O técnico do Botafogo saiu, virou uma bagunça. Terminamos o campeonato em quinto.
Se me falasse no começo do campeonato que a gente ia ficar em quinto, rapaz, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas o fato de criar expectativas me fez me decepcionar com aquele final, sabe? E a verdade é que, todas as vezes, o fruto da nossa decepção é simplesmente um fruto de uma expectativa que foi criada e ela não foi suprida. E a gente transfere isso para os nossos relacionamentos, sabe? Se a gente pensar num relacionamento de marido e mulher, talvez a mulher procure alguém que te dê proteção, o homem pode procurar alguém que tenha as características para aquela mulher ser uma boa mãe dos seus filhos, ou coisas do tipo. São diversas as características. Mas a verdade é que sempre vai ter algo a respeito de interesse ali, sabe? E a mesma coisa acontece entre a gente e Deus, sabe? Eu não sei qual é a história de todos vocês aqui, conheço algumas, mas eu tenho convicção em afirmar algo, cara. Eu tenho convicção que o que te trouxe para Jesus, o que te trouxe para Deus, foi em algum momento um interesse, sabe? Uma necessidade. Talvez uma necessidade de cura, talvez a necessidade de ter um vazio suprido, talvez a necessidade de fechar uma ferida. Sei lá, as mais diversas necessidades, cara. Mas eu tenho convicção, cara, que uma necessidade te trouxe ao Senhor. E se nós aprendemos como os relacionamentos começam, a gente precisa entender também por que muitos deles terminam. E eu já falei um pouco aqui, sabe? Os relacionamentos terminam simplesmente porque uma das partes do relacionamento deixa de suprir as expectativas da outra parte. Isso acontece entre amigos, isso acontece entre casais, isso acontece em empresas, isso acontece em todo lugar, cara. Se alguém não supre mais a sua expectativa, é natural que você deseje não ter mais um relacionamento com aquela pessoa. A expectativa daquelas pessoas, do texto que nós lemos, era de alguém que seria capaz de multiplicar pães e peixes. A partir do momento em que eles descobrem que esse alguém, talvez nem sempre multiplicasse pães e peixes, se esse alguém não fosse mais suprir as suas necessidades, a razão mais lógica deles, a atitude mais lógica deles é: eu achei que esse relacionamento era benéfico para mim, agora ele não é mais, então não faz sentido eu te seguir. Pô, eu posso até ganhar pão e peixe, mas eu vou ter que tomar uma cruz. Eu prefiro trabalhar em busca do meu alimento. A gente tem uma frase que a gente fala sempre, que o ônus não pode ser superior ao bônus, né? Isso funciona nos nossos serviços, por exemplo. Cada um de nós aqui tem um serviço, ou vai ter em algum momento, cada um faz alguma coisa, e se alguém chegar e falar bem assim: olha, esse mês o seu salário vai ser R$5, você vai fazer o seu serviço? Tudo interesseiro, né? Aí lá no Instagram tá arquiteto por amor. Não, brincadeira. Isso é natural para a gente, sabe por quê? Porque se você fizer todo aquele trabalho para receber R$5 de volta, o seu ônus vai ser muito superior do que o seu bônus, sabe? Isso funciona nos nossos relacionamentos também. Se a gente achar que a gente está se doando demais para algo que não está trazendo retorno para a gente, cara, é natural a gente abandonar aquilo, sabe? É extremamente natural. Muitas pessoas, elas reclamam, né, que quando elas têm condições, quando elas têm dinheiro, elas estão cercadas por muitos amigos. Mas aí, de repente, bate uma crise financeira e aquela multidão que cercava, aí sobra só uns 2, 3 gatos pingados, né? Mas por quê? Porque a motivação para aquele relacionamento era o dinheiro que ela tinha. O dinheiro acabou, os interesses pararam de ser supridos, então é natural que esses relacionamentos acabam. Será que na igreja a gente também tem isso? A gente tem muito isso, cara.
Talvez você entre em um discipulado, ou você entre em uma nova igreja, em um novo ministério, e você tem grandes expectativas. Aí sabe o que acontece? Talvez o seu líder não faça exatamente do jeito que você imaginou. Talvez no seu ministério as escalas não sejam de um jeito que você esperava. E aí aquele relacionamento para de fazer sentido, sabe? Aquele relacionamento para de fazer sentido, então você deseja sair de discipulado, sair de igreja, sair de ministério e todas essas coisas. E a gente precisa entender que existem relacionamentos que precisam acabar, sabe? Mas a maior parte deles não. Não faz sentido eu falar para você, lute por um relacionamento, que um relacionamento é abusivo. Não, saia desse relacionamento, cara. Seja ele um relacionamento de homem com mulher, seja ele um relacionamento entre amigos, seja ele um relacionamento entre líder e liderado. Se você vive um relacionamento abusivo, cara, simplesmente saia dele. Mas se o problema do seu relacionamento é simplesmente uma falta de atingir as suas expectativas, será que uma boa conversa não resolveria? Será que um alinhamento não resolveria? Será que você abrir o seu coração para aquela pessoa não resolveria? A verdade é que resolveria grande parte dos nossos problemas, mas a gente prefere se afastar e buscar outro lugar que vai satisfazer as nossas expectativas. E uma coisa que me preocupa bastante nesse texto, cara. Eu dei um Google muito rápido antes de vir para cá, e a última pesquisa do IBGE diz que cerca de mais de 80% dos brasileiros são cristãos, ou católicos ou protestantes, mas cristãos. Isso é uma multidão, sabe? Uma multidão muito grande. E aí eu me pergunto, essa multidão se parece mais com a multidão que no primeiro tome a sua cruz e me siga, vai dizer dura essa palavra, ou essa multidão se parece mais com Pedro? Mas tirando da multidão, falando de mim e de você, cara, será que hoje nós somos os discípulos que achamos duras algumas palavras e talvez esse relacionamento não valha mais a pena para a gente? Ou a gente é como Pedro, que dirá, Senhor, eu não tenho para onde ir, cara. Esse é o lugar onde eu quero estar. E essa é uma pergunta que eu preciso me fazer, sabe? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Porque eu refletindo sobre essa palavra, cara, de verdade, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas dificuldades, mas eu considero a minha vida muito fácil, sabe? Poxa, eu moro numa casa extremamente confortável, eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho a família que eu amo, eu tenho uma igreja que eu amo, cara, eu trabalho num lugar legal, eu recebo um salário legal, parece que está tudo muito alinhado, sabe? E aí eu comecei a me perguntar, e se as coisas não fossem assim, cara? E se as coisas não fossem tão tranquilas? E se amanhã as coisas não forem tão tranquilas, cara? Como é que eu vou reagir diante disso? E eu queria falar para vocês aqui, cara, que eu sou o máximo, que eu sou incrível, que eu tenho certeza que nada vai me abalar. Mas eu não sei, cara. E eu preciso sondar o meu coração todos os dias. Eu preciso me perguntar e eu preciso saber, tá, houve um interesse no começo de seguir Jesus, mas e agora? Como é que está o meu coração, sabe? E pensando sobre essa palavra, eu lembrei muito do meu relacionamento com os meus avós, sabe? O meu relacionamento com os meus avós, por parte de pai, talvez tenha sido o relacionamento mais intenso familiar que eu tive. Eu me recordo que meu avô faleceu, depois de alguns meses minha avó faleceu, e no sepultamento da minha avó, eu lembro que eu escrevi um texto, e eu falei esse texto ali no sepultamento, e o título daquele texto era de um menino criado por vó, sabe? Porque eu amava meus avós, eu fui criado junto com eles, cara, eu vivia na casa deles. Mas sabe como é que começou o meu relacionamento com os meus avós? Começou de uma maneira muito fácil para mim, sabe? A casa dos meus avós era o lugar onde eu era o rei. Eu fazia o que eu quisesse, eu dormia na hora que eu quisesse,
eu assistia o que eu quisesse na televisão, eu comia o que eu quisesse, eu falasse, vó, eu quero comer tal coisa. Pouco tempo depois estava pronto. E minha avó era aquela pessoa que quando ela ia na minha casa, ela pegava dinheiro da carteira do meu avô, chegava perto de mim com a mão fechada, juntava com a mão com a minha, e me dava dinheiro, sabe? E era um relacionamento muito fácil, cara. Era muito fácil amar os meus avós. Só que eu me lembro que o tempo começou a passar, e os meus avós não tinham mais aquela vitalidade toda que eles tinham anteriormente. Meus avós não tinham mais a capacidade de me buscar e me levar aonde eu quisesse ir. Meus avós não tinham mais a capacidade de cozinhar o que eu quisesse comer. E na verdade eles começaram a precisar de ajuda, cara. No fim da vida dos meus avós, eles eram como bebês, principalmente meu avô. A gente precisava trocar fralda, a gente precisava alimentar ele por sonda, a gente precisava fazer todas essas coisas. E talvez na minha cabeça eu pudesse pensar bem assim, cara, esse relacionamento não vale mais a pena. Eu não tenho mais o que eu quero, cara. Eu não sou mais o beneficiado da relação. Mas sabe por que eu continuava naquilo e eu passei a servir os meus avós, ao invés de largar esse relacionamento? Porque eu percebi, cara, que em algum momento o relacionamento se tornou muito mais forte do que aquilo que ele poderia me devolver, sabe? O relacionamento, ele passou a ser um fim em si mesmo. E na conversa que eu tive com a Nina, eu estava muito complicado, sabe? Naquela conversa eu falei, eu preciso de alguma coisa para sair desse negócio, ou eu vou ter que dormir na sala, igual Citara, sabe? E aí eu lembro que eu falei bem assim para ela, cara, todos os relacionamentos, eles começam por interesse, mas chega em algum momento que aquilo se torna mais forte. Eu, por exemplo, quando eu te conheci e a gente começou a conversar, uma das coisas que mais me chamou a atenção foram algumas características que me faziam ter certeza que você seria uma excelente mãe para os nossos filhos. Mas o nosso relacionamento se tornou tão forte, que eu tenho certeza que se amanhã a gente descobrir que nós somos estéreis e não poderemos ter filhos, nosso relacionamento não muda em nada, cara. Se amanhã um de nós for acometido por uma doença terminal em que o outro vai precisar se dedicar exclusivamente a cuidar um do outro, eu tenho convicção que o nosso relacionamento não vai ser quebrado. Porque o nosso relacionamento se tornou muito mais forte do que aquilo que ele poderia nos devolver. E aí, de novo, todos nós temos uma história de como nós chegamos até Jesus. Eu tinha um câncer e eu precisava de uma cura milagrosa. Minha vida financeira estava quebrada e eu precisava de um milagre. Todos nós, em algum momento, precisamos de um milagre. Isso pode nos ter aproximado de Jesus. Mas a pergunta que eu me faço hoje e que eu faço a todos vocês é: será que o nosso relacionamento com Jesus, ele tem se tornado tão forte a ponto de que, ainda que os pães e os peixes não se multipliquem amanhã, a gente vai permanecer com ele? Nós sabemos que Jesus é aquele que cura, mas todos nós aqui já tivemos algum parente que morreu de enfermidade, cara. E a pergunta que eu faço é: se você precisar tanto de uma cura e você não receber essa cura, o motivo do seu relacionamento morreu? Você vai largar Jesus? E a verdade é que nós temos criado uma geração de pessoas que, apesar de orarem o Pai Nosso, na verdade eles oram: Senhor, faça a minha vontade, sabe? E é sempre a minha vontade, a minha vontade. E aí quando Jesus não faz a minha vontade, eu me encontro no direito de ficar bravo com Ele, cara. E de ameaçar largar esse relacionamento. E de ameaçar procurar outros deuses, alguém que possa suprir as minhas necessidades. Isso é muito natural, sabe? E eu não estou aqui para negar nenhum dos sinais e prodígios que acontecem ainda no dia de hoje, cara. Como eu creio nisso. Como eu creio que Jesus ainda se move em nosso meio. Como eu creio em sinais, prodígios, maravilhas. Como eu creio nisso, cara. Como eu acredito que quando alguém está enfermo, se a gente impor a mão e orar ali, alguma coisa pode acontecer.
Se alguém está com um diagnóstico de morte, a gente orar, algo pode acontecer. E quantos testemunhos a gente tem aqui nesse meio? Eu não estou pegando contra nada disso, cara. Mas a pergunta que eu me faço é, e aí? Será que o meu relacionamento com Jesus é baseado no que Ele pode fazer por mim hoje? Ou será que é baseado naquilo que Ele é? Ou será que é baseado na essência que há nele? Será que nosso relacionamento com Ele se tornou tão forte na jornada que a gente seria capaz de falar, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei ainda. E a gente precisa estar constantemente nos perguntando a respeito disso, cara. Porque a melhor coisa em um relacionamento não é os frutos do nosso relacionamento, é o próprio relacionamento, sabe? A melhor coisa entre o relacionamento entre um marido e uma mulher não são os filhos que esse relacionamento pode trazer, mas o relacionamento em si, sabe? Os filhos são herança do Senhor, os filhos são um presente, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas o relacionamento, ele tem algo nele, sabe? E será que a gente não entende isso a respeito do nosso relacionamento com Jesus? Será que a gente não entende que poder se relacionar com Ele é muito melhor do que todas as outras coisas? Sabia, a gente vive uma geração que está à procura de resultados, cara. E alguém que está à procura de resultados vai procurar os meios para atingir aqueles resultados. Pessoas que estão procurando dinheiro, por exemplo, elas podem descobrir que existem princípios maravilhosos nesse livro aqui. E aí eles podem procurar Deus, uma espiritualidade, Jesus, para alcançar os seus resultados. Você acha que eles vão alcançar esses resultados? Vão, cara. Estão cumprindo princípios. E aí eles vão atingir esses resultados. Mas sabe o que acontece? No dia que essa equação der errado para eles, no dia que eles ofertarem um valor alto na igreja e não receberem 30, 100 vezes mais, eles deixam de ofertar. Sabe? Essas pessoas, no dia que eles lerem a Bíblia e não ter muito dinheiro colocado na conta deles naquele dia, eles vão falar, cara, a equação não está dando certo, eu preciso mudar uma variável nessa equação. Pessoas que buscam a satisfação nessa vida, buscam prazeres ou coisas do tipo, se elas começarem a buscar uma espiritualidade, ou buscarem se reunir em grupos e falarem palavras de amor e sentirem que estão se sentindo melhores, elas vão falar, nossa, esse Jesus é top, esse Jesus é lindo. Mas se no dia seguinte essas coisas não acontecerem, cara, elas vão falar, esse Jesus não está dando certo. Sabe? Será que hoje a gente baseia o nosso relacionamento com Jesus nos nossos resultados? Porque sabe o que parece? Às vezes, quando um irmão do nosso meio está passando por uma crise financeira, nosso primeiro pensamento é, não está dizimando, hein? Quando a gente vê alguém ferido no nosso meio, alguém doente, a gente não fala, porque é feio falar, mas a gente dentro de si pensa assim, está em pecado, né? A gente tem esses pensamentos, cara, e não adianta esconder isso. Mas isso se baseia numa mentalidade errada, se baseia numa mentalidade onde 1 mais 1 sempre vai ser 2, sabe? Mas no reino de Deus não é assim, cara. Duas pessoas podem fazer a mesma coisa e terem respostas completamente diferentes. Sabe por quê? Porque Deus tem algo personalizado para cada pessoa, cara. Deus, Ele não deseja que todo mundo siga a mesma regra, e muito cuidado quando eu falo regra, eu não estou falando de mandamento, mas siga a mesma sequência ali e tenha o mesmo resultado. Porque Deus nos criou como membros de um grande corpo. Então, se minha mão está tendo um resultado do meu pé, alguma coisa está errada, cara. Porque a minha mão foi feita para ser mão, meu pé foi feito para ser pé.
E por vezes a gente está em busca de resultado. Mas o que eu queria te convidar hoje, cara, os resultados são importantes, a gente não vai negar isso. Ter um salário bom é importante, eu não vou negar isso. Ter uma saúde agradável é bom, eu não vou negar isso. Mas eu queria que, por vezes, a gente deixasse o nosso resultado de lado e baseasse tudo no nosso relacionamento, sabe? Porque, por vezes, no nosso relacionamento com Jesus, a gente vai achar que precisava de pão e peixe. Mas Jesus tem algo muito melhor, que é Ele próprio, que é o pão da vida. E por que a gente vai ficar ali se satisfazendo com pão e peixe, se a gente tem o pão da vida para a gente, cara? Por que a gente vai ficar baseando entre nós quem é o maior, quem é o melhor, por quem tem mais dinheiro, quem tem o melhor carro, quem fala melhor? Ei, o pão da vida está disponível para a gente, cara. E sabe qual é o nosso grande desafio? É quando a gente for tentado, porque a gente vai ser tentado a basear a nossa vida em resultados, cara. E quando a gente for tentado a sair desse caminho, a abandonar esse caminho, dentro de nós uma voz precisa gritar e falar: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A gente vai entrar na parte final, eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria falar a respeito de duas coisas aqui para a gente concluir, sabe? A gente falou a respeito de relacionamentos, principalmente o nosso relacionamento com Deus, mas também o relacionamento com pessoas. E primeiro eu queria falar do nosso relacionamento com pessoas, e queria fazer 2 desafios a vocês aqui, sabe? Para que a gente pudesse colocar essa palavra em prática. O primeiro desafio que eu queria fazer a você é: se por um acaso você entende que hoje você faz parte de um relacionamento abusivo, não necessariamente de casal, isso pode ser de amizade ou até no emprego, coisas do tipo. Eu queria te desafiar a você abrir mão desse relacionamento hoje, sabe? Eu queria te desafiar a você conversar com um dos nossos líderes e abrir isso para que a gente possa, de alguma maneira, te fazer sair disso, porque isso não te é benéfico, sabe? Mas o segundo desafio a respeito do nosso relacionamento com pessoas, a Bíblia, Jesus, ele vai nos dizer bem assim, em um determinado momento, ele vai falar: olha, se você tem algo contra o seu irmão, eu não quero nem que você venha aqui ofertar nada, você deixe sua oferta aí, vá, se reconcilie com seu irmão, e depois você vem e apresente a sua oferta. Eu tenho convicção que muitos de nós aqui hoje quebrou relacionamentos simplesmente por expectativas não supridas, relacionamentos de amizade, relacionamentos de liderança, os diversos tipos de relacionamento, e você nem sequer expressou isso para outra pessoa, você simplesmente se afastou dela, e você falou dentro de você assim: olha, se for para ser assim, eu não quero, você não satisfez as minhas expectativas. Eu queria te desafiar de verdade durante essa semana, você procurar essas pessoas, sabe? E você conversar com elas, e você se abrir para elas e falar: olha, eu queria te pedir perdão, porque eu me afastei de você por isso e por isso, e eu nem sei se o nosso relacionamento vai ser reatado, mas eu queria te dizer que foi por isso que eu me afastei, e eu queria te pedir perdão por isso, porque é o que a Bíblia nos ensina. E a segunda coisa que eu queria falar é a respeito do nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio existem pessoas que de alguma maneira estão decepcionadas com Deus. Pessoas que esperavam um salário maior, um emprego melhor, um relacionamento, uma cura, e isso não aconteceu.
E eu acredito que tem outro grupo de pessoas aqui, um grupo de pessoas que estão muito satisfeitas com Deus, porque Deus tem suprido cada uma das suas necessidades, porque Deus tem abençoado as suas finanças, abençoado sua família, abençoado sua saúde. Ou você faz parte de um grupo, ou você faz parte de outro, não tem como. Mas todos esses dois grupos, eles precisam da mesma coisa. Eles precisam entender que a necessidade deles, o interesse deles foi interessante para eles se aproximarem de Jesus. Mas agora você está diante do pão da vida e nada mais interessa. Absolutamente nada mais interessa. Aqui Jesus não faz diferença de quem tem uma conta financeira no positivo ou no negativo. Aqui Jesus não faz diferença de quem está com a sua saúde em dia e quem está precisando de um milagre. Um dos nomes dados a Jesus é Emanuel, Deus conosco. E não existe nada melhor na nossa vida do que ter Deus conosco. Ele é o nosso lar. Senhor, como nós somos gratos. Gratos porque o Senhor não é um Deus de longe, mas o Senhor é um Deus de perto. E hoje nós queremos fazer um compromisso, Pai. Um compromisso de que as nossas carroças foram queimadas, os nossos barcos afundaram. Nós não temos para onde voltar. Nós não temos uma segunda opção. Nós não temos e se isso não der certo? Já deu certo, porque o Senhor está conosco. O Senhor está no nosso meio. E o Senhor é a nossa recompensa. O Senhor é a nossa recompensa. Nós não precisamos de nada mais. Nada mais. O Senhor prometeu que estaria no nosso meio. E o cumprimento dessa promessa é suficiente, Pai. Em Atos o Espírito foi derramado e desde então ele é espalhado em todo o mundo. E como nós te somos gratos, Jesus. Como nós te somos gratos, porque o Senhor não é um Deus de longe, mas é um Deus dentro de nós. Dentro de nós.